Uma boa noite para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente começa essa edição com um caso revoltante. Mãe e filha foram feitas reféns e ficaram em cárcere privado em Águas Lindas de Goiás. E o autor de tudo isso? O filho. A gente tem um vídeo que mostra o momento de desespero vividos por essa família, enquanto os vizinhos precisaram entrar para que a situação não saísse ainda mais do controle. Veja o momento. Maicon, uma situação muito triste que aconteceu com essa funcionária da URB que, infelizmente, faleceu ontem à noite, na véspera. Que os vizinhos precisaram intervir para conter esse filho. Abre o áudio, por favor. A gente está vendo aí as imagens dessa confusão, desespero ali entre essa família. Aí, agora a gente tem o áudio. Ô mãe, me mata! Mãe, sai daqui! Ele vai matar, não tá doida? A gente está vendo essas imagens, esse momento de desespero para essa família. Ele chegou a quebrar várias portas dessa casa, usando ali uma espécie de picareta. A gente vai ao vivo agora para Águas Lindas, onde está a repórter Júlia Avelar. Júlia, boa noite para você. Se não fosse a rápida intervenção dos vizinhos e da polícia, a gente poderia estar falando de uma tragédia aqui agora. Boa noite, minha amiga. Boa noite, Maicon. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, Maicon, infelizmente a gente estaria falando de uma tragédia. E o que aconteceu? Isso tudo foi no Jardim América 1, em Águas Lindas de Goiás. Essa mãe estava ela, o padrasto, um filho de 15 anos, esse filho de 19 anos e também uma outra filha de 21 anos e uma amiga da filha de 21 anos. Estavam todos ali reunidos, né, numa noite pós-Natal, dia de Natal, feriado. E aí, enfim, no período da tarde, o filho, ele se descontrolou, a irmã conversou comigo e ela disse que ele já tinha um descontrole ali com drogas. E aí, o que aconteceu? Ele pegou o celular da mãe dele e leu uma mensagem e ele não gostou do teor que tinha ali naquela mensagem. Foi aí que ele se descontrolou. Percebendo esse descontrole, a mãe pediu para o padrasto e também para o filho de 15 anos acionar a polícia. E aí essa amiga que estava na casa, que estava ali no local, ele falou bem assim, expulsou ela e disse: é melhor você sair porque você não vai gostar do que você vai ver aqui. E aí essa menina saiu. Foi no momento em que ele vai para a área de fora e pega essa picareta. A gente tem imagens dessa barra de ferro que geralmente é usada em construção. E aí ele pega essa barra de ferro. A mãe e a irmã trancam a primeira porta da casa. E aí, o que elas me disseram? Ele estava ali num jogo. Ele conseguia destrancar uma porta, esperava elas se esconderem e continuava ali as ameaças, dizendo que ia matar ela, ameaçando ambas. Foi aí que ele chega na terceira porta, que é uma porta verde. A gente tem imagens dessa porta. Ela tá toda estragada assim. Dá pra ver que ele conseguiu furar, ele conseguiu chegar muito perto. E a irmã, ela me mostrou um machucado porque ela tava segurando a porta com a força do corpo. Porque se fosse apenas com a mão assim, empurrando, ela não conseguiria. Então, com a força do corpo, ela botou contra a porta e foi aí que o momento em que essa picareta ela atinge aqui na parte do braço da irmã, as mãos dela estavam vermelhas e também aqui atrás, próximo à axila, estava arranhado. A mãe disse que por conta do uso de drogas ele já tinha comportamentos como esse, mas que nunca chegou a esse extremo, Michael. Mas que ele já tinha ameaçado ela outras vezes, dizendo: eu já vi filmes e maneiras de como matar a senhora sem que eu me arrependesse. E aí, para falar mais um pouco de como foi essa operação, eu tô aqui ao lado do Tenente Rubens. Muito boa noite, Tenente. Qual foi a situação que vocês encontraram quando chegaram lá? Boa noite, Júlia. A gente, a priori, foi acionado por um familiar, né, que havia uma situação de violência doméstica grave, com aparentemente um cárcere privado. Empenhamos logo 2 equipes para ir ao local. Chegamos ao local, as equipes desembarcaram e de fora já era possível ouvir os gritos das vítimas: socorro, socorro, ele vai me matar, ele vai me matar. Dada a flagrância, a gente adentrou a casa
e vimos ele com o instrumento na mão, tentando invadir essa porta, que seria a porta do banheiro. Imediatamente rendemos ele resistindo a todo momento à contenção, mas a gente conseguiu rendê-lo, contê-lo e retirar as vítimas que estavam sofrendo as ameaças, as agressões de dentro do banheiro. Elas já foram ao IML? Uma das vítimas que chegou a ser lesionada pelo irmão passou pelo IML e foi constatado lá uma lesão no corpo dela. E agora, quais vão ser os outros procedimentos? Elas vão prestar depoimento aqui à delegacia e depois o que vai ocorrer? Então, nesse momento, a Polícia Militar, dado a flagrância, a gente foi lá, conseguimos rendê-lo, conseguimos salvar essas 2 vidas e trouxemos os envolvidos para o Departamento de Polícia Civil, a qual vai ficar encarregado de tomar todas as providências legais. Era um sujeito altamente alterado, que estava atentando contra a vida da própria irmã, da mãe, e a Polícia Militar conseguiu evitar lesões graves e até a morte dessas pessoas. Sabe me dizer se ele já tem passagem pela polícia? Ele tem 19 anos e já ostenta uma passagem de violência doméstica. Maicon, você gostaria de perguntar algo, falar alguma coisa? Júlia, a gente vê um caso como esse, a gente fica estarrecido principalmente pela forma como essa família está. E eu aproveito um caso como esse para chamar a atenção, para a gente mostrar o tanto que as drogas têm o poder de destruir uma família. Coloca pra gente, por favor, Sidão, as imagens de novo do desespero dessa família ali dentro. Imagina você estar ali, o seu filho falando pra você que vai te matar, você tentar se esconder e ele vir quebrando 1, 2, 3 portas com uma barra de ferro, de precisar das pessoas ali de fora intervir. A gente não está falando de uma pessoa que está ali com um problema mental, passando por uma situação como essa. A gente está falando de alguém que está usando drogas e que continua usando a droga, mesmo colocando em risco a família. Se não houvesse, Júlia, essa intervenção ali, porque os próprios vizinhos que acompanharam tudo isso ficaram estarrecidos e com medo, né? A gente está vendo alguém armado, porque a barra de ferro, gente, ela é uma arma. Aquilo tira a vida de alguém. Então, os vizinhos ali também ficaram em pânico nessa situação. Sim, Maicon, com certeza. E a mãe me informou que ela sofre com um quadro de ansiedade e depressão. E que às vezes ela tem que tomar remédio até para dormir. E aí, nesse momento em que aconteceu toda essa confusão, a irmã disse que ela fica muito nervosa, que ela começa a chorar, ela não consegue se controlar. A irmã dele justamente mora em Samambaia porque ela disse que não queria conviver com isso, para ela ter um pouco de paz, porque essas brigas, essas coisas eram recorrentes ali na residência. A mãe disse que vai entrar sim com um boletim de ocorrência e medidas protetivas para que ele não venha se aproximar dela novamente. Eu cheguei até a questionar se ela iria mudar de casa, porque ele já sabe onde é o endereço dela, mas ela disse que não. Mas é uma situação assim muito difícil, Maicon, para a família como um todo, conviver com uma pessoa que escolhe ali usar uma droga, é uma escolha própria, mas essa escolha que ele escolheu para ele mesmo acaba afetando a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ele escolheu, esse caminho que ele quis para ele mesmo. Maicon. Júlia, a minha solidariedade a essa família, principalmente a essa mãe, que se vê numa situação agora de ter que registrar um boletim de ocorrências contra o próprio filho, de ter que tentar encontrar medidas para se proteger do próprio filho. Uma situação em que, imagina você que é mãe, chegar num ponto de que você não pode ter contato com seu próprio filho, porque isso representa um risco para você. É uma situação que não é a primeira vez, ele já tem, como o Tenente Rubens trouxe para a gente agora, ele já tem registro ali por violência doméstica e escolhe estar nas drogas. A gente precisa agora, acima de tudo, claro, essa mãe se proteger, mas que algo seja feito, além da parte criminal, ali, claro, ele tem que responder por tudo isso, mas que essa família encontre uma ajuda para tirar esse homem das drogas, porque enquanto ele estiver tendo contato com as drogas, ninguém nessa família está seguro. Júlia, ele chegou a tentar justificar o injustificável para a polícia, o que ele fala? Vou perguntar aqui para o Tenente Rubens. Tenente, o nosso apresentador Maicon Leão está perguntando se ele tentou justificar em algum momento aquela ação que ele teve ali. Bom, numa pequena entrevista que a gente teve com ele, ele falou que teve um desentendimento com os familiares e, dado a alteração do ânimo dele, a gente não conseguiu ratificar nada do que ele falasse, né? Ele estava totalmente alterado,
possivelmente fez uso de entorpecentes, então fica difícil até ouvi-lo nesse momento. Mas ele tentou explicar o motivo porque ele estava daquele jeito, né? Ele falou que foi por causa do desentendimento com a mãe e com a irmã por causa do celular. Tá vendo, Maicon? Por uma coisa muito simples, assim, uma briga, uma noite de Natal, um dia de Natal, na verdade, um feriado, que eram para estar reunidos, e aí a família tem que passar o dia, a noite, numa delegacia. Isso é um absurdo. Júlia, que na verdade, num caso como esse, não existe uma desculpa, uma justificativa. Para droga, qualquer situação, qualquer coisinha já vai virar um motivo para fazer algo como esse. Eu fico aqui realmente muito triste de trazer uma notícia como essa numa noite de Natal, em que a gente quer, claro, trazer as boas notícias, compartilhar ali histórias bacanas, mas isso aconteceu agora há pouco. A nossa produção recebeu essa notícia quando a polícia estava indo para lá prestar esse socorro. E a gente aproveita esse momento, claro, para chamar a atenção. Nem sequer, gente, experimentem isso. As drogas não é só política, propaganda. As drogas, ela tem sim um poder de destruir vidas, como a gente está vendo aqui. A Júlia trouxe um caso de que, por pouco, a gente não está falando de uma mãe e uma irmã que foram mortas ali por conta justamente do uso da droga. Ah, ele viu uma mensagem e não gostou. Ah, para, né? Obrigado, viu, Júlia? Agradeço também ao Tenente Rubens por ter recebido a nossa equipe pela ação rápida que conseguiu salvar essa mãe, que infelizmente agora, gente, vai ter que fazer o quê? Procurar medidas de se manter longe do próprio filho.